Olá, gente querida. Hoje é domingo, dia 14 de março, quarto domingo da Quaresma, conhecido como Domingo Letare. Significa o domingo da alegria, alegrar-se. E porque nós nos alegramos mesmo em meio à Quaresma? De certo modo, é como que a antecipação da Páscoa. E a antífona de ingresso da Santa Missa deste domingo diz assim: Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos, vós todos que a amais, vós que estáis tristes, exultai de alegria, saciai-vos com a abundância de suas consolações. O texto do Evangelho desse domingo é tirado do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 a 21. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, quarto domingo da Quaresma, estamos na metade do nosso caminho quaresmal, do nosso retiro. A primeira leitura da liturgia desse domingo é a conclusão do segundo livro das Crônicas, o finalzinho do segundo livro das Crônicas. E o texto da primeira leitura de hoje, do segundo livro das Crônicas, faz uma leitura da história de Israel nos anos imediatamente anteriores ao exílio babilônico. E o autor do livro das Crônicas focaliza exatamente nas infidelidades, nos pecados deste período, do período todo da monarquia, mas especialmente deste período imediatamente antes do exílio babilônico. São enumerados então os pecados dos reis, dos sacerdotes e do povo em geral, especialmente a idolatria, mas também a impureza ritual no Templo de Jerusalém e o fato de não terem escutado os profetas, de não terem dado atenção à mensagem dos profetas. A invasão dos babilônicos, segundo essa leitura do livro de Crônicas,
é um castigo de Deus exatamente por causa dos pecados de Israel. Conclusão: a destruição de Jerusalém, o incêndio do Templo de Jerusalém e a deportação de grande parte da população de Jerusalém para a Babilônia. Somente décadas depois, quando Ciro, rei da Pérsia, sobe ao poder e vence o Império Babilônico, é que haverá a possibilidade do retorno para Jerusalém. Ciro, de certo modo, liberta o povo de Israel e dá a possibilidade do retorno a Jerusalém e, sobretudo, apoia e patrocina a reconstrução do Templo de Jerusalém. A história, portanto, continua por meio do perdão de Deus, por meio da reconstrução do templo. Na verdade, brota aí a esperança do recomeço. É assim que termina o segundo livro das Crônicas, com esta esperança do recomeço e da reconstrução do povo de Deus. A segunda leitura é tirada da carta aos Efésios. São Paulo, na carta aos Efésios, nos ajuda a compreender que Deus nos fez reviver em Cristo Jesus. A salvação maravilhosa que Deus realiza não acontece por causa dos nossos méritos, não é uma construção humana, na verdade. Paulo põe em relevo a gratuidade do amor generoso de Deus. Ele revela a sua misericórdia em Cristo Jesus. A vida recebida é puro dom. Deus mostra a sua extraordinária riqueza, a riqueza da sua graça, da sua bondade, do seu amor, porque nós fomos salvos por sua graça. O homem novo, segundo a carta aos Efésios, é completamente transformado em Cristo Jesus por meio da fé e por meio da graça. É isso que nos diz também o lema da campanha da fraternidade deste ano, tirado exatamente deste capítulo 2, versículo 14 da carta aos Efésios. Cristo Jesus, pelo sangue derramado na cruz, derrubou o muro da separação, o muro da inimizade, e de dois povos fez um só. No texto da segunda leitura desse domingo, da carta de Paulo aos Efésios, se revela o amor misericordioso e gratuito de Deus, que nos lava, nos santifica, nos transforma, nos faz homens e mulheres novos pelo poder do seu amor, do seu perdão e da sua graça. O Santo Evangelho de hoje é tirado, como escutamos, do Evangelho de João, no capítulo 3. Faz parte do diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos é fariseu e ele é um chefe em Israel, um homem muito culto, um líder, na verdade, em Israel. Certamente por causa da vergonha, ele procura Jesus à noite. Sua escuridão, na verdade, a partir desse encontro, vai se transformando em luz. No final do Evangelho de João, em 19:39, nós encontramos novamente Nicodemos. Ele, juntamente com José de Arimateia, pedem permissão a Pilatos, retiram o corpo de Jesus da cruz e o sepultam.
A conversa de Jesus com Nicodemos, no texto que temos hoje, temos várias temáticas nessa conversa. No texto que a liturgia hoje nos oferece, a conversa começa em torno do tema da serpente de bronze levantada numa vara no deserto. Isso está no livro de Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. Da mesma forma como a serpente de bronze foi levantada por Moisés no deserto, e quem era mordido pela cobra venenosa e olhava para a serpente de bronze ficava curado, da mesma forma será levantado o Filho do Homem. No texto do Evangelho de hoje, João cria oposições literárias e teológicas. De um lado, o mundo que não tem fé, o mundo que vive na incredulidade, o mundo que vive nas trevas, que odeia a luz, que pratica obras perversas e pecaminosas. E por isso mesmo, este mundo será condenado. Do outro lado, a parte do mundo que acredita em Jesus, que vive na luz, que pratica a verdade, que crê em Cristo Jesus e por isso mesmo está salvo, vivo e liberto. Jesus Cristo crucificado é o sinal vivo do amor misericordioso do Pai. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que o mundo seja salvo por ele. A história, portanto, é um processo. E nesse processo acontece o juízo de Deus, o julgamento de Deus. A cruz de Cristo é o sinal mais radical desse processo judiciário. O inocente foi condenado, mas nela, na cruz, ele foi levantado, ele foi elevado, ele na verdade foi glorificado. Na cruz está a certeza definitiva da vitória da vida sobre a morte, da graça sobre o pecado, a vitória da luz sobre as trevas, a vitória da fé sobre a incredulidade. Mas é preciso haver uma adesão existencial a Cristo Jesus, uma opção por Ele, uma opção radical pelo seu Evangelho, o Evangelho do Reino. Jesus é o Filho enviado por Deus para que todas as pessoas tenham vida. Mas isso só pode acontecer por meio do escândalo da cruz. E isso, a cruz de Cristo, traz o grande desafio da decisão, da opção por Ele. Agir em favor da vida plena, viver na verdade, ou viver nas trevas, viver numa opção por Cristo e pelo seu Evangelho, ou viver em jogos de interesses e esquemas pecaminosos e escusos. O amor gratuito de Deus, oferecido como salvação aos homens e mulheres, provoca crise. A negação da liberdade humana
é quando o ser humano se revela e não corresponde a esse amor generoso e gratuito da parte de Deus. É por isso que no Evangelho de João, a incredulidade é o pecado por excelência. Deus permanece sempre fiel e busca o ser humano, mesmo quando ele se esconde e foge da presença de Deus. Que o amor misericordioso do Pai se revele plenamente na cruz de Cristo e seja o grande caminho de salvação para todos nós. E respondamos a esse amor misericordioso com a fé, com uma adesão pronta e existencial ao Cristo Jesus. Isso nos conduz à verdade, à vida, à luz, à opção por Cristo e à felicidade perene que jamais terá fim. Um abraço a você, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.